Ora viva, queridos irmãos, amigos e companheiros, saudamos a todos com a bendita paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Meditações Diárias com o apresentador José Tomás e comentarista Batista José, meu amigo, meu companheiro de luta. Pois bem, antes de mais, em nome desta vasta equipa, agradecemos-lo pelo carinho de sua audiência. É sempre um imenso prazer tê-lo do outro lado. Desta forma, damos início a mais um programa. No entanto, já há alguns dias recebemos através do nosso grupo do WhatsApp uma mensagem dizendo: irmãos, gostaria de saber se um cristão pode ou não celebrar a Páscoa. Entretanto, nós entendemos esclarecer este assunto não apenas para o nosso ouvinte em particular, mas a todos, tendo em vista que estamos em véspera de Páscoa e é bastante comum alguns cristãos, nesta época, questionarem se um cristão pode ou não celebrar. Portanto, é isso que o nosso caro comentarista estará a esclarecer aos nossos ouvintes à luz da palavra de Deus. A todos os irmãos que nos acompanham neste exato momento, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao meu companheiro José Tomás, muita paz. Na verdade, meu irmão Tomás, eu fiquei extremamente feliz quando notificaste para mim de que teríamos que gravar no programa falando, né, a respeito da Páscoa e se o cristão deve ou não deve celebrar a Páscoa. Eu fiquei muito feliz eh, pela tua ligação e cá estou para nos falarmos, né, a respeito da palavra de Deus, pois não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, de toda a Escritura. Nós vivemos também da palavra de Deus. Então, é uma alegria falarmos sempre da palavra de Deus. E eu gostaria de pedir a todos que nos ouvem neste exato momento que abríssemos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 26 a 27. Eu gostaria de responder essa questão, primeiro lendo esse texto e explicando, né, de forma muito simples o texto. Só até então poderei dar a resposta do irmão que nos fez essa pergunta, como também servirá, né, para todos os irmãos que estarão nos ouvindo neste exato momento, pois eu acredito que a questão da Páscoa não é uma dúvida apenas de uma pessoa, não. Muitos cristãos têm dúvida a respeito dessa questão. Então, farei a leitura, Êxodo capítulo 12, versículo 26 a 27. Diz a palavra do Senhor: e acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que rito é este? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Queridos ouvintes, queridos irmãos, aqui nós vamos perceber já que a Páscoa ela é uma celebração judaica, né? Instruída por Moisés, seguindo então uma ordem específica do próprio Deus. E o significado da Páscoa para os cristãos está diretamente relacionado à morte e ressurreição de Cristo. A primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abib, que posteriormente chamado de Nissa, que corresponde ao período entre março e abril, em nosso calendário nesse caso. E esse mês se tornou o primeiro mês
do calendário judaico. Então, isso quer dizer que a Páscoa também está ligada à festa dos pães asmos e dedicação dos primogênitos. E a palavra Páscoa significa passar por cima, do hebraico Pesach, derivado do verbo passar, que é saltar ou passar. Este significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. E essa 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos, mas os israelitas não sofreram, não foram atingidos. Portanto, quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas, que foram nós vamos ler na palavra de Deus, que estavam, neste caso, marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado, foram poupadas. Desse modo, o significado passar por cima transmite o sentido de quê? De poupar, ou seja, passar por cima por misericórdia. Isso quer dizer que o juízo de Deus passou por cima dos israelitas. Esta é a primeira colocação que nós precisamos entendermos para nós então compreendermos se um cristão deve ou não deve celebrar a Páscoa nesse caso. Então, indo direito à pergunta que nos foi feita, se os cristãos devem celebrar a Páscoa, novamente nós precisamos nos lembrar daquilo que eu já falei anteriormente. Precisamos nos lembrar que a Páscoa, ela é uma festa judaica. E essa mesma festa judaica, ela é um símbolo que apontava para o sacrifício do Filho de Deus. Então, quando o Verbo, que é Cristo, se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado que a Páscoa tipificava. Então, isso quer dizer que a Páscoa era a sombra e Cristo a realidade. Vou repetir: a Páscoa era a sombra e Cristo a realidade. Então, celebrar a Páscoa judaica é celebrar aquilo que era temporário. Quando alguém está a celebrar a Páscoa judaica, nesse caso, ele está a celebrar aquilo que era temporário. E ao mesmo tempo, isso é que? Isso é voltar o que é inferior. Isso o escritor aos Hebreus expôs essa verdade como tema principal de sua epístola. Assim, Cristo ele é a nossa Páscoa perfeita. O apóstolo Paulo foi claro quando escreveu que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Então, dessa forma, nós, cristãos, não celebramos a Páscoa uma vez por ano entre os meses de março e abril, mas nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor durante o ano todo, em memória do seu sacrifício no Calvário. Ali, seu sangue foi derramado, satisfazendo então a justiça de Deus e impedindo que o seu povo fosse lançado em condenação eterna. Para nós, a Páscoa significa que, pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima das nossas vidas, pois nos umbrais de nossas portas, seu precioso sangue atestou que fomos justificados. É por isso que, num determinado sentido, os cristãos não comemoram a Páscoa, antes eles celebram a ceia do Senhor. E vale também falar um pouco a respeito de coelho, ovos e chocolate, pois isso temos constatado em muitos lugares fazer essas práticas. Bom, primeiro, coelhos, ovos e chocolates foram elementos incorporados posteriormente à Páscoa.
Geralmente as pessoas defendem, ou seja, as pessoas, né, que defendem o uso de tais elementos, eles vão lá alegando que o ovo simboliza uma nova vida e o coelho a fertilidade. Quanto ao chocolate, talvez a melhor explicação seja que, associado a outros dois elementos, ele é bom para o comércio, né? Segundo as pessoas fa- que fazem o uso do coelho, do ovo e chocolate, seja, queridos irmãos, seja como for, tais elementos, nesse caso, coelho, ovo, chocolate, seja como for, tais elementos não possuem qualquer ligação com a Páscoa judaica ou com a ceia do Senhor. Infelizmente, em muitas igrejas, tais elementos são incorporados até mesmo num tipo de culto especial de Páscoa. Por outro lado, há aqueles que, na tentativa de se desvencilhar das práticas populares, acabam cometendo outro erro, que é qual? Qual é o outro erro que outros acabam cometendo? Aderirem às práticas da Páscoa judaica. Isso significa que em algumas igrejas, na época da Páscoa, come-se cordeiro assado, pães asmo e algum tipo de erva amarga. Em ambos os casos, o que vemos é pura crendice. É o que? Quando olhamos para estas práticas, nós vamos entender que ali é uma junção do pragmatismo e do secretismo religioso, que lamentavelmente atrai cada vez mais adeptos. Então, apesar da Páscoa judaica não ser uma data sagrada para nós, devemos agir com sabedoria e prudência. Devemos aproveitar essa data onde muitas famílias se reúnem para explicar o verdadeiro significado da Páscoa, desde a sua origem, apontando para Cristo como Cordeiro de Deus, até a sua consumação no Calvário, onde nossas correntes foram quebradas. Além disso, devemos estarmos confortados na promessa de que o pleno significado da Páscoa será completamente cumprido no novos céus e na nova terra. Ali, o povo escolhido estará totalmente livre de todo pecado. E a nossa comunhão com o Redentor será aperfeiçoada em toda a plenitude. Lucas capítulo 22, versículo 26 e Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Então é isso que nós precisamos compreendermos. Mais uma vez eu estou maravilhado pela explicação do nosso querido comentarista Batista José, que desde já endereçamos o nosso voto de gratidão. E também rogamos a Deus para que o Senhor continue a abençoar a sua vida, a fim de edificar a sua igreja. Portanto, é desta forma que estamos a terminar o nosso programa, Meditações Diárias, e agradecemos-lo pelo carinho de sua audiência, meu caro ouvinte. Esperamos por você em outras oportunidades e não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, a sua partilha, pois isso ajuda-nos o bastante. Um forte abraço do vosso querido apresentador, José Tomás.